Nós estamos recebendo agora aqui nos estúdios no Fato Político, o professor Paulo Veloso. Ele que é graduado e mestre em Economia, graduado e MBA em Administração, professor universitário e graduando em Direito. Vai falar sobre diversos assuntos, entre eles economia aqui da nossa cidade, economia geral do país e também sobre a política atual. Paulo, prazer em te receber aqui, seja bem-vindo. Boa tarde, muito prazer, boa tarde a todos, é um prazer estar participando aqui com vocês e obrigado pela oportunidade. Muito bem, vamos falar um pouquinho de economia, né? Eu gostaria de saber, você como formado em economia, como é que vai ficar a economia de Ubá, por exemplo, diante dessa situação da pandemia, o que pode ser feito ou deve ser feito pós-pandemia para amenizar esses efeitos? Veja bem, nós temos um problema, que é um problema, teremos o problema pós-pandemia, mas nós temos um problema atual, que eu acho que ele é mais importante até, que é o próximo passo. No momento atual, a gente percebe até que as indústrias do polo moveleiro têm tido uma demanda satisfatória pelos seus produtos, mas nós temos que observar que isso pode ser em detrimento das famílias estarem economizando em outros setores e utilizando esse recurso para comprar móveis. Mas nós sabemos que isso pode não durar. Dependendo de como avançar a pandemia, nós não temos noção de como isso vai ocorrer. Eu acredito que se nós descobrirmos uma vacina até o final do ano, o efeito pós-pandemia ele será menor. Ora, hoje os municípios pequenos, não me refiro ao Ubá, Rodeiro, municípios aqui da nossa região, eles usam muito esse recurso emergencial, necessitam muito desse recurso emergencial, da aposentadoria principalmente, para movimentar comércio. Então, uma das coisas que eu defendo nesse momento de pandemia primeiro, que o recurso emergencial, se for necessário, ele seja prorrogado e que não diminua o valor. Porque, na verdade, as cidades de pequeno porte, elas precisam desse recurso para aquecer comércio. Então, não adianta a gente chegar hoje e falar, olha, vamos encerrar porque o governo federal não consegue mais pagar esse recurso. Se nós formos relacionar essa questão da pandemia com a economia, com segurança pública, por exemplo, a gente vai perceber que se não for equacionada essa questão dessas pessoas que estão fora do mercado, nós temos hoje no Brasil em torno de 70 milhões de pessoas que vivem na miséria e na informalidade. Então imagine você uma cidade como Ubá, com mais de 100 mil habitantes, com um percentual elevado da população na linha da pobreza, se nós cortarmos esse recurso. Então, na verdade, durante a pandemia agora, o ideal é que nós tenhamos disponibilidade de recursos para a sociedade, e que esse recurso não diminua. Na verdade, eu defendo que esse recurso ele vai enquanto durar a pandemia. Mas como é que ficam as reservas aí do país? Olha, eu acho que quando nós falamos de vida, nós não podemos falar de reserva. Nós endividamos o país para tudo, pagamos as maiores taxas de juros do mundo. Hoje não, mas já pagamos as maiores taxas de juros do mundo. Se nós já remuneramos o capital do investidor estrangeiro que especulou aqui no Brasil durante 20, 30, 50 anos, por que agora nós não vamos salvar vidas endividando? Eu não sou favorável a endividar, mas para um momento desse, para salvar a vida da população, evitar aumento de criminalidade, eu acho que o governo contrair uma dívida não é problema algum. O problema, a consequência de não distribuir essa riqueza, eu acho que ela é maior para a sociedade. Na verdade, o cidadão, em si, ele já faz isso. Ele se endivida, a situação da pandemia é uma dessas. Ele às vezes se endivida para poder sobreviver. Às vezes ele deixa de pagar certas coisas, deixa de pagar um aluguel, deixa de pagar uma conta que de repente acha que pode ficar para depois, para justamente utilizar em recursos que ele precisa para se alimentar, para se vestir, para a saúde, não é isso? É verdade. Na verdade, o brasileiro, de uma maneira geral, o brasileiro é pouco, nós chamamos em economia isso de pouco parcimonioso. Ele não tem a cultura de poupador. Não. Nós não temos essa cultura. Veja você que o brasileiro, ele no fevereiro, ele já começa a pensar como é que ele vai, onde viajar para gastar o 13º. Se nós pegarmos com cultura, por exemplo, dos asiáticos, que tem uma cultura muito poupadora, já é o contrário da gente. Então, o brasileiro, além de nós não termos uma cultura de poupar, o nosso salário é baixo, não é verdade? E vivemos um momento como esse. Então, na verdade, o que o brasileiro precisa, que nós precisamos fazer no Brasil, é dar mais cultura para as pessoas, mais educação financeira. As pessoas precisam aprender que é necessário que a gente poupe pelo menos entre 10% e 15% do nosso salário por mês.
E olha, a maioria das pessoas consegue fazer isso. Aí fala assim, mas quem ganha um salário mínimo é possível? Talvez não, mas boa parte das pessoas não ganha salário mínimo, ganha um pouquinho mais. E a gente, na verdade, a gente precisa se estruturar, né, em função daquilo que a gente ganha. Porque saúde, educação são coisas que vêm e que não tem como abrir mão. Então, o que nós precisamos fazer hoje no Brasil, no primeiro momento, é tentar implementar essa questão que eu chamo de educação financeira que o brasileiro ainda não tem. Agora, Paulo, tem alguns tópicos aqui que eu gostaria de abordar com você. Um deles é o seguinte, como que deve ser a reforma tributária, por exemplo, tanto do ponto de vista da simplificação tributária, quanto da própria justiça tributária? Veja bem, eu sou um defensor, né, da reforma tributária. Eu defendo que hoje no Brasil nós temos em torno de 40 tributos. Isso é muito. O brasileiro já não aguenta mais escutar falar em carga tributária. E nós temos aí no Congresso algumas propostas já, né, para novos tributos. Na verdade, para simplificar e para tentar dar mais eficiência. Eu acredito que no que diz respeito à reforma tributária, o que o Brasil precisa fazer, o Congresso nosso, que nos representa, nós precisamos pressioná-los a isso, é nós mudarmos a maneira de tributar. Hoje nós podemos tributar de 4 maneiras, basicamente. Nós podemos tributar riqueza, podemos tributar propriedade, consumo e as contribuições. Dessas 4 formas de tributar, o Brasil prioriza tributar consumo. E tributar consumo não é justo. Veja você, quando eu saio de casa e compro para minha casa um pacote de arroz, e o Silvio Santos vai no mesmo supermercado e compra o seu pacote de arroz, ele paga sobre aquele pacote de arroz o mesmo imposto que eu paguei. Nossa, olha, como ele é rico e eu não sou, proporcionalmente eu pago muito mais que ele. Então, quando nós aplicamos tributo, como é o que nós chamamos de tributação regressiva, ou seja, quem ganha mais acaba pagando menos, e quem ganha menos paga mais, proporcionalmente é verdade, esse imposto, na verdade, ele é muito desigual, ele é muito injusto. O que eu defendo no que diz respeito a imposto? Eu defendo que nós passemos a tributar mais adequadamente a renda, e aqui eu não estou falando em tributar a classe média baixa, que já desconta no seu contra-cheque, porque essa fatia da população também já não aguenta mais pagar imposto. Então, quando eu falo tributar renda, é tributar renda mesmo, altas rendas, e tributar propriedade. Se nós passarmos no Brasil a tributar renda, tributar propriedade e principalmente tributarmos as grandes fortunas, veja, nós temos 0,1% da população brasileira que é composta por bilionários. Se nós conseguirmos tributar a renda dos mais ricos, não aquele que desconta no seu contra-cheque, se nós conseguirmos passar a tributar as propriedades e passarmos a tributar as grandes fortunas, nós podemos desonerar o consumo sem que o Estado passe, perca a arrecadação, porque o Estado precisa arrecadar. Sim. E uma outra coisa, Júlio, que eu coloco na questão da reforma tributária, e ela tem que ser feita levando em consideração que nós precisamos dar mais autonomia, dar mais condições de arrecadação, tanto para o Estado quanto para o município. Hoje, tudo que o município precisa fazer, ele precisa pedir ao governo federal. Se nós incluirmos numa reforma tributária mais capacidade de arrecadação para os municípios e para o governo estadual, nós acabamos, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos o problema do Ribeirão Bar. Se tem uma coisa em um bar que me deixa indignado, é esse Ribeirão nosso. Então entra gestão, sai gestão, promete uma questão ambiental, mas não entra. Se o município tivesse condições de arrecadação, uma obra como essa poderia ser viável com recurso próprio. Mas infelizmente, como está hoje, não tem jeito. Então a reforma tributária precisa dar ao município um poder de arrecadação maior, dar mais autonomia para os municípios e para o Estado e tirar um pouco esse poder todo do governo federal sobre a carga tributária brasileira. Muito bem. Olha, Elisete Nepomuceno Grécia está conosco aqui, a Maria Freitas, o Sérgio Médici está dizendo aqui, Paulo Veloso, grande parceiro de caminhada. Lúcia Helena Marques, boa tarde, Paulo. O André Esquisato está assistindo aqui conosco, boa tarde, professor Paulo Veloso. O Wesley Heleno está dizendo o seguinte, Júlio, pergunta ao Paulo se é verdade que em 2017 ele seria o secretário de Educação e se isso é verdade, por que não foi? Bom, se quiser, fica à vontade de responder ou não. Não, eu não tenho por que não responder. Eu sabia que em algum momento seria abordado, é verdade, eu seria, mas por uma questão política, acabou que não concretizou.
eu já estava até começando a trabalhar, mas eu acho que a Secretaria de Educação, né, o professor tinha alguém para colocar naquele momento e essas pessoas, com certeza, devem estar conduzindo o trabalho adequadamente. Então, é verdade, eu seria sim o secretário de Educação. Ficou alguma mágoa nisso aí? De jeito nenhum, tenho o maior respeito, maior consideração pelo Edson e não existe mágoa. Toquemos a vida, projetos novos. Muito bem, um deles, o pré-candidato. Um deles, a pré-candidatura a vereador, se Deus quiser. Hoje você é pré-candidato, né? Tem aí a sua predisposição também a vir a ser um candidato, logo após aí as convenções, né? E fazer um trabalho diferente. Verdade. Eu tenho algumas pautas que eu trabalho, que é a minha vida, na verdade. Eu dediquei a minha vida ao que eu proponho fazer, que é educação. Eu gosto de educação, eu vivo educação, eu respiro isso. Na verdade, eu dediquei minha vida toda, desde os 6 anos de idade até hoje, eu não sei um momento da minha vida em que eu não estudei ou compartilhei um pouco do que eu sei. Então eu estou no momento da minha vida que eu posso contribuir, que eu acho que a sociedade, ela vai mudar um pouco agora o perfil dos candidatos. Eu acho interessante, eu não sou um crítico da Câmara que está aí. Eu acho que a sociedade escolheu, a sociedade é soberana, ela decidiu de acordo com os parâmetros dela. Mas eu acho que a oportunidade deve ser dada uma vez, se não atendeu, mude. Mudar é fundamental para o nosso país. Então esse talvez seja um momento de mudança, não só aqui em Umbá, mas no Brasil como um todo. Faz parte até da evolução humana, né? Faz parte da evolução. Eu gosto muito, sempre quando eu falo de educação, tem duas coisas que eu fico indignado, sabe, Júlio? Quando eu discuto essa questão política. Eu fico olhando o Umbá, por exemplo, nós falamos de questão ambiental, né, que eu sou um defensor dessa causa. Eu ia te perguntar agora sobre isso. Pois é, nessa gestão que nós estamos terminando, eu criei uma expectativa muito positiva com isso, mas nós tivemos grandes problemas também, nós não podemos aqui ficar tirando pedra, porque o Brasil viveu grandes problemas, o Umbá teve enchentes, então realmente teve alguns problemas, mas veja você que toda vez que nós falamos de meio ambiente, eu volto no raciocínio ao produtor rural, que tem que ser um parceiro nesse processo. Nós temos que ter uma educação ambiental com a população. Essa geração minha e sua, ela já tem que viver o presente. Mas nós precisamos de alguém que governe o nosso país, o nosso estado, o nosso município, com olhar para o futuro. Questão ambiental, educação, saúde, não é coisa de 4 anos, não é hoje. O grande mal do nosso país é que os nossos gestores governam para 4 anos. Eu não conheço, é raro você ver um prefeito, um governador, um presidente que comece a governar pensando no futuro. E a questão de saúde e a questão ambiental, você precisa fazer um projeto hoje para ele dar um retorno daqui a 10 anos. Ele não cabe dentro de 4 anos. Veja você, por exemplo, o Ribeirão nosso aqui. Eu defendo, por exemplo, uma ciclovia para Umbá, talvez. Nós temos tanto acidente na cidade. Por que não fazer um desenho de uma ciclovia interessante, investir nisso? Mas como o projeto ele é longo, é demorado, as pessoas acabam não investindo. Um outro que paga o preço ambiental no Brasil é o produtor rural. O produtor rural já não aguenta mais, eu sou um pequeno produtor rural, sabe? Eu posso falar, eu convivo lá no meio. De 4 em 4 anos aparece alguém dando tapinha nas costas do produtor rural. De ano, uma vez por ano, passa uma máquina limpando a estrada mais ou menos. E coitado do produtor rural, ele não tem uma qualificação, ele não tem uma internet de qualidade. Eu defendo, sabe, Júlio, que nós tenhamos para o produtor rural uma internet de qualidade, que ele possa acessar na roça, que você qualifique o produtor rural, que esse produtor rural possa, ao invés de vender o leite, fazer o queijo, fazer a manteiga, ao invés dele vender o chuchu, que ele possa colocar isso, né, industrializar, beneficiar esse produto para agregar valor para ele, que dê dignidade para ele no campo. A pessoa que mora no campo, o produtor rural, o filho do produtor rural, o que ele quer, na verdade, é viver lá, mas ele quer viver lá com dignidade. E para você dar dignidade, você tem que educar, você tem que qualificar. E, infelizmente, aqui no Brasil nós não temos isso. Se você for pegar a questão nacional agora, pega o caso da Amazônia. Né? Nós estamos perdendo parte dos investidores brasileiros, porque o governo federal simplesmente deixou a Amazônia, deixou a ideia do ministro do Ambiente, né? Vamos deixar a boiada passar, porque a mídia não está de olho por causa da pandemia. E isso, obviamente, traz problemas para nós, e a questão ambiental, o produtor rural que tem que ser parceiro nesse processo, ele fica esquecido e nós pouco temos que fazer. Eu sou um indignado com nós vivemos aqui agora, não, a questão da educação, vivemos, né, uma briga.
o professorado, ele teve a sorte, né, da mídia, da rede social e da sociedade como um todo participar em defesa deles, porque senão seriam despedidos e isso aí ia entrar por debaixo do pano. E quais são os grandes desafios da educação hoje? Eu acho que a educação brasileira, ela precisa de investimento, né? Nós temos que investir. O desafio nosso hoje é colocar dinheiro, porque a educação é um bem do futuro. Eu sempre falo, olha, o presente já não dá para fazer muita coisa. Agora, o que é a questão da educação são os exemplos. Eu estou aqui em Ubá há tantos anos, eu não ouço um político ir para a televisão, vir aqui conversar com você e falar, hoje eu quero falar da educação do seu filho. Eu não escuto isso. O que eu gosto de fazer, porque a educação, ela ajuda a resolver problemas de segurança pública, ela ajuda a resolver problemas de saúde, ela ajuda a resolver quase todos os demais problemas. E nós, infelizmente, não pagamos o nosso professor adequadamente, não estimulamos o nosso professor, não estimulamos os pais dos nossos alunos a participarem do processo de educação dos filhos, porque, na verdade, educar é um dever do pai e da mãe, não é verdade? Ou do responsável. Mas tem a escola para ser parceira com o pai, para dar conhecimento para essa pessoa. E isso, infelizmente, nós não temos. Então, eu acho que o desafio nosso é colocar alguém que olhe para a educação. O meu sonho, sabe qual é, Júlio? É que no prazo, numa gestão nós vamos ter aqui em Ubá ainda, ao término do mandato, o governo vai chegar e vai falar, olha, eu sou obrigado a investir 25% na educação, mas nos 4 anos eu investi pelo menos 30%. Na minha gestão eu investi a mais da obrigação na educação de Ubá. Sempre abaixo. Sempre abaixo ou dentro do limite, não é verdade? Você corta tudo, né? Você tem dinheiro para quase tudo, mas para a educação não tem, infelizmente. A gente viu isso agora, viveu isso recentemente, né? Olha, o André Esquisato está dizendo excelente análise do professor Paulo Veloso. A Aline Bambino, Avance Batista, Solange Soares, Aline Montese, Lourdes de Andrade, deixa eu ver aqui, Emiliano Bovolé dizendo, professor Paulo Veloso, grande companheiro, tamo junto. O Rômulo Silva está dizendo, se o PT não tivesse saqueado os cofres públicos durante quase 16 anos, daria para pagar mesmo aí esse auxílio por muito tempo. A Lourdes está dizendo, mas existem muitas pessoas que não precisam e estão recebendo, com esse pensamento de que o auxílio deveria durar por mais tempo, coitado da economia. Aí é questão de filtrar, de ir filtrando, né, Lourdes? Samuel está por aqui também. O Rômulo Silva, exatamente, muita gente recebendo sem necessidade e o governo pagando, e ainda tem quem queira que dure até o ano que vem, então de sacanagem. Marli Pereira, boa tarde, Paulo. Gilberto Santos, o André está dizendo, Paulo, invejável seu conhecimento técnico e sua capacidade de transmitir, é um grande orgulho ser seu companheiro de caminhada. A Andréia Paciência, é verdade, o primeiro prefeito que passou por muitas coisas, foram 3 enchentes e uma pandemia. E o Rômulo completa aqui, e tem saído bem dessa situação, com obras de recuperação e prevenção. Parabéns ao prefeito. A Lourdes está respondendo aqui para ela mesmo, está no sangue dos petistas. A Marli Pereira Coutinho, parabéns, Paulo. E o Emiliano também, parabéns, Paulo. Paulo, vamos falar agora da questão da previdência dos servidores aqui, que foi um assunto também de muito destaque aqui. O que pode ser feito nessa questão? Júlio, inclusive, não passa, agarrou essa situação na Câmara, enfim. O que pode ser feito para você para solucionar esse problema? Se você me permite, eu queria só fazer uma observação sobre o comentário. Pois não. Só de uma maneira fica à vontade, simples. fica à vontade. É claro, com todo respeito à opinião das pessoas, eu concordo com um dos comentários que diz que o PT investiu mesmo. Foram 18 universidades federais, foram 360 IFETs no Brasil, foi um investimento maciço em professores. Então, problemas temos, é verdade. Eu não gosto de partidarizar, sabe, Júlio? Eu acho que nós precisamos ter bons nomes, bons quadros. O PT, o PSDB, o Democratas, são instituições, né? E lá dentro existem pessoas cometem erros. Mas nós não podemos transformar isso numa coisa institucional. E sobre a questão do recurso, das pessoas ficarem indignadas com eu defender, por exemplo, o recurso, eu defendo a vida. Que se nosso governo ficar endividado por mais 20, 30 anos, eu ainda vou estar aqui, ainda vou vir participar do seu programa, se Deus quiser, defendendo a vida das pessoas. Eu conheço pessoas que sem esses R$600, ele morre de fome. E eu não posso defender isso. Olha, nós temos que colocar um peso aí.
Existem pessoas que se aproveitam? Pode ser que sim. Criemos instrumentos para que essas pessoas não façam isso. Agora, eu defendo a vida. Se tiver que endividar para um pai levar o arroz e o feijão para o filho dentro de casa, que endivide. Então, eu defendo que o país se endivide para salvar vidas. Então, assim, desculpa, você me colocou... Não, a questão dos servidores, né, da Previdência dos servidores, que está aí, né, trancando vários pedidos de vista aí na Câmara. Gostaria de você, da sua opinião como economista, por exemplo, o que poderia ser feito, qual a solução para amenizar esse problema e para resolver essa situação? Veja bem, eu não sou especialista em Previdência, então o que eu percebo sobre essa questão da Previdência, no caso em Ubá específico? É que, na verdade, ficou meio que fazendo como o ministro do Meio Ambiente queria. Vamos aproveitar o momento do silêncio e vamos tocar isso para ser discutido. Eu acho que é um projeto que ele precisa ser mais debatido. Eu acho que pedir vista não é alternativa, que aí é só empurrar. Agora, apresentar boas alternativas, chamar o servidor público para discussão, porque, na verdade, nós sabemos que hoje vive-se muito mais, não é verdade? Então, nós temos que equacionar o problema. Essa equação, ela não fecha. Isso é uma equação matemática. Né? Em 1950, um brasileiro vivia em média 49 anos. Hoje nós estamos vivendo em média próximo de 80. Então, se uma pessoa se aposenta aos 50, 55, ela tem muito tempo ainda de vida, por bem nosso, é bem verdade, né? Mas isso, às vezes, a Previdência não aguenta segurar isso. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos debater. Precisa trazer o servidor para discussão, precisa trazer a sociedade para discussão, precisa trazer especialistas para discussão. Eu sempre falo assim, olha, o vereador não precisa pedir vista. Olha, se eu não tenho condições de debater a questão de uma maneira técnica, de uma maneira adequada, que contrate alguém para vir fazer isso em nome dele. Foi o que eu falei aqui, porque simplesmente pedir vista, só para adiar, aí não vale a pena. Não, mas o que está acontecendo, que eu acho, é que os vereadores, eles obviamente, eles precisam nesse momento defender o interesse do servidor público, que provavelmente ele vai se candidatar novamente, ou por um motivo ou outro, e ele pensa o quê? Se nós votarmos isso aqui agora, nessa correria que está, só vai piorar e vai estar passando uma posição que é do executivo. Então o servidor público, ele precisa chegar lá, sentar em torno da mesa todo mundo e debater a questão. Ah, não dá 11, vai ter que ser 13, vai ser 12,5, vai ser 14. O que não pode é enfiar isso goela abaixo do servidor também. O servidor precisa ter seu espaço. E nesse momento de pandemia, como é que a gente reúne para discutir um problema como esse? Isso aqui, ô Julício, é um problema do futuro. A questão da Previdência é um problema de futuro da nossa cidade. E nós precisamos discutir, debater um pouco mais, eu acho. Eu acho que ainda não dá para chegar lá e impor uma decisão, simplesmente, sem debater com a sociedade e com os interessados, no caso do servidor público. Sem dúvida. Olha, o Wesley, complementando aquela pergunta que ele te fez, está dizendo aqui, muito triste, um cara inteligente, cheio de projetos, por causa de politicagem, na última hora eles trocaram o nome dele por outro. Secretário que nem a cara deu para resolver a questão de recontratar os professores. Paulo explicou aqui, né, que foi questão de opção, né? Respeita, né, Paulo, a opção. Claro. E bola para frente. Na verdade, nós temos em Ubá ótimos nomes para a educação. E eu tenho certeza que quem está lá ocupando a função, né, a professora, ela é uma professora que tem competências, senão ela não estaria lá. Nós estamos vivendo um momento difícil também, nós temos que entender. O problema de Ubá com relação à educação e de Minas, eu acho que ele está muito relacionado a nós tentar minimizar o sofrimento do aluno e do professor. Porque a maioria das cidades gravam aula em mídia social, grava via rádio, televisão, ou seja, você WhatsApp, você usa alternativas para conseguir atender a maioria possível. Não vai nós, infelizmente, entregar um caderninho de matemática e português para um pai e uma mãe que às vezes não é alfabetizado adequadamente e querer que devolva isso daqui 30 dias resolvido, eu estudo com meus filhos. Eu passo lá 2, 3, 4 horas com meus filhos estudando, eu ou minha esposa. Então, o que acontece? Eu, às vezes, estou podendo fazer isso. Agora, um pai de família que tem que sair para trabalhar numa fábrica de móvel, como que ele vai fazer dentro de uma metodologia como essa? Então, na verdade, a minha crítica não é a nomes. A minha crítica é como vem sendo conduzida essa questão. Eu acho que ela tinha que ser mais debatida. Se eu estivesse na prefeitura hoje, né, se eu tivesse uma decisão em minhas mãos, eu teria em Ubá, talvez, um comitê da crise. Olha, vamos tomar decisão contra a pandemia? Vamos tomar.
Então nós vamos convidar médicos, vamos convidar os empresários do Polo Moveleiro, vamos convidar a sociedade civil de uma maneira geral e vamos fazer um grupo. E esse grupo tomou a decisão da tomada. O prefeito vai a público e fala, olha, a decisão do comitê da crise é que nós vamos reabrir dessa forma. Agora, se toma uma decisão hoje, amanhã você tem que recuar. À medida que a coisa vai acontecendo, você passa uma insegurança muito grande para a sociedade e aí a crítica vem de todo lado. Aqueles que apoiavam passam a criticar e aqueles que criticavam começam, opa, melhorou. Então nós precisávamos aqui em Ubá, eu acredito, de ter mais pessoas envolvidas no processo de decisão. Que aí eu acho que o prefeito ele acabaria minimizando as críticas sobre ele. Sem dúvida. Ô Paulo, a gente, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, vou passar às suas mãos também esse material aqui da PMR Assessoria sobre Contabilidade Eleitoral. Espero que seja de grande utilidade para você. Vai ser essencial, com certeza, porque é uma obrigação nessa eleição, essa contabilidade digital. E aqui tem algumas orientações preparadas pela PMR Assessoria. Antes aqui de fazer também as suas considerações finais, eu vou ler aqui as últimas mensagens. O Wesley Heleno está dizendo boa sorte, Paulo, como pré-candidato a vereador. O André Esquisato, não há estudo atuarial para saber o impacto de uma alíquota progressiva. Já o Sérgio está dizendo aqui, o servidor tem pedido exatamente isso, o debate transparente. E o André completa, a SPMU pedem somente que seja feito o estudo. E o Emiliano parabeniza mais uma vez e a Andréia também. Abraço aqui para o Crescêncio Soares, também na nossa audiência. Paulo, vou agradecer aqui a sua presença, você é um pré-candidato a vereador, né? Boa sorte na sua caminhada, que possa concretizar a sua candidatura e deixo à vontade para você fazer aí as suas considerações finais, seu recado final. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o Paulo Marcos, meu colega de trabalho, muita competência, tá? E a PMR Assessoria está de parabéns por esse material aqui, que vai ser muito útil aos vereadores. Eu gostaria, Júlio, ao me despedir, né, dizer às pessoas que o mais importante nesse momento é que nós busquemos soluções democráticas para a nossa cidade. Não adianta a gente vir impor soluções, eu acho que não é hora de ataques. Nós precisamos de bons nomes, uma boa conversa, um bom discurso. E eu gostaria de convidar a todos, aproveitar a oportunidade que você está me dando, né, para me acompanhar lá na rede social. Sempre estou colocando as minhas ideias. Paulo Veloso. No Facebook, Paulo Veloso, professor Paulo Veloso. No Instagram, @pauloveloso.economia. É fácil de encontrar, colocou Paulo Veloso, não deve ter muitos Paulo Veloso em Ubá. É bem fácil de encontrar, vai ser um prazer poder discutir com você que está em casa nos assistindo. E eu exponho minhas ideias, inclusive para eu poder me posicionar com um tempo maior sobre aquelas questões que divergência sempre há, não é verdade? Sim. Mas será um prazer poder discutir com todos. E fica o meu nome à disposição e será um prazer se eu puder contribuir com a nossa cidade. Muito bem, muito obrigado pela presença. Nós recebemos aqui o professor Paulo Veloso,